Olá, eu sou o Carlos, aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Aqui nós vamos tratar das Escrituras Sagradas na perspectiva do leitor original. Pelo menos essa é a nossa missão. Eu e você buscarmos juntos esse entendimento de como aquele leitor lá de 2000 anos atrás, ao ler as palavras do Evangelho de João, compreendeu o que nos dizia Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 2, diz assim a palavra de Deus. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. 3 dias depois do quê? 3 dias depois da conversa que nós vimos no vídeo anterior, que Jesus teve com os seus primeiros discípulos, onde ele teve conversa, por exemplo, com Natanael. Então, 3 dias depois, houve um casamento lá em Caná. Vamos lembrar que no começo do Evangelho de João, Jesus é apresentado lá no sul de Israel, do outro lado do Jordão, tendo contato com João Batista. E aqui nós já temos Jesus partindo para a Galileia, para uma festa. Vamos lembrar que o país de Israel é um país pequeno, estreito e longo. Lá no norte nós temos a Galileia. Nós temos no sul a Judéia, onde está Jerusalém, e temos o rio Jordão correndo de norte a sul. Lá no norte também temos o mar da Galileia e no sul o Mar Morto. Então Jesus foi para essa festa de casamento, porque a mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Vamos lá, o casamento nessa cultura aqui era uma celebração muito diferente da nossa. Aqui eles celebravam essas festas normalmente por 7 dias, um tempo bem longo. Mas os convidados não ficavam os 7 dias continuamente, porque cada um tem os seus afazeres, cada um tem sua vida. Então era muito comum que convidados viessem e voltassem depois, mais uma vez aparecessem na festa. Alguns só prestigiavam uma parte da festa para se fazer presente, para demonstrar o seu carinho, a sua atenção pelos noivos e seus familiares. Então não era como se um grupo de pessoas, uma quantidade, uma lista, entrasse num local de eventos e saísse 7 dias depois. Isso tornava a organização especialmente difícil, porque preparar as coisas para uma festa tão oscilante poderia trazer surpresas desagradáveis. Assim, Jesus foi convidado, ele era já reconhecido como um professor, então alguém que traria um certo brilho também ao casamento. E durante a festa o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. As mulheres, nessas festas, nesses eventos, elas normalmente se reuniam mais perto da cozinha ou do local onde os alimentos eram preparados ou armazenados. Então era bastante natural que as mulheres, antes dos homens, soubessem que tinha acabado o vinho. E para uma festa, o vinho, ele era não só uma bebida como é para nós, como é uma coisa para o prazer, para o paladar. Não, ele era um símbolo. Era um símbolo de prosperidade, era um símbolo de alegria. E acabar o vinho durante a festa era uma vergonha tremenda. Então, ela disse para Jesus, eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. E você lê isso e parece estranho Jesus se referir à sua mãe, né? Talvez você fale com a sua mãe como mamãe querida, mamãe, mãe. E ele falou mulher. É uma questão um pouco também de tradução. Seria algo mais como se ele tivesse dito senhora, minha hora não chegou ainda. De fato, ele não a chamou de mãe, ele usou um tratamento mais formal. Para alguns comentaristas, alguns estudiosos, isso indica que Jesus já estava no seu ministério, numa condição em que ele já não era mais o jovem submisso à sua mãe, mas aquele professor, aquele mestre em Israel, que a sua própria mãe o reconhecia também dessa maneira, então tinha esse tratamento um pouco mais formal. Minha hora ainda não chegou. Essa expressão aqui, minha hora, ela também é entendida por muita gente como ele dizendo assim, olha, a hora da minha morte não chegou ainda. E aí você se pergunta, mas ela está pedindo vinho, o que isso tem a ver com a hora da morte? É que no momento que Jesus começasse os sinais do seu ministério terreno, ele começava também a sua caminhada para a cruz. Poderia demorar 3 anos, mas a caminhada começava no momento em que ele se manifestasse publicamente a Israel. Sua mãe, porém, disse aos empregados, façam tudo o que ele mandar. Aqui há um conteúdo muito interessante. Um é que ela reproduz aqui o modo daqueles suplicantes do Antigo Testamento, daquelas pessoas que eram apresentadas nas Escrituras com os seus pedidos intensos a Deus.
Elas agiam de acordo com a confiança que elas tinham que o Senhor atenderia os seus pedidos. Então ela faz isso. Ele falou, mulher, não chegou a minha hora. E ela vira para os empregados e diz, façam o que ele mandar. Ou seja, para ela, o milagre está em andamento. E outra coisa que a gente aprende aqui muito importante são as palavras de Maria. Façam tudo o que ele mandar. Eu acho que aqui é um trecho das Escrituras muito importante para nós. O que devemos fazer? O que devemos fazer quando acaba o nosso vinho? Quando acaba o nosso suprimento? Quando aquilo que nós consideramos importante, quando aquilo que realmente nós não temos condições de suprir por nós mesmos está acabando? Faça tudo o que ele mandar. Essa é a fórmula que Maria nos legou. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Isso aqui para nós é um pouco estranho. E aqui eu acho que cabe um bom exercício de imaginação. Para você e para mim, purificação das mãos, por exemplo, tem a ver com sujeira, poeira, suor, gordura, germes, bactérias, vírus, fungos, protozoários. Nós queremos fazer uma limpeza das mãos antes da refeição, pensando na saúde. Para eles, isso não tinha nem cabimento. Eles pensavam em purificação cerimonial. Era a ideia de que a água também purificava de pecados, de impurezas ligadas à religião. E nessa festa havia ali, então, essas grandes talhas, né, esses potes de pedra, para isso, para a água de purificação. E Jesus disse aos empregados, encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, ele disse, pausa aqui, por que Jesus, sendo um convidado, não sendo ainda reconhecido como o Salvador de Israel, deu uma ordem aos empregados e eles fizeram o que ele mandou? Porque ele era um rabi, um professor, um mestre, alguém importante. E aqueles potes eram usados para o que mesmo? Purificação cerimonial. Então, quando um professor que estava ali trazendo brilho àquele casamento pela sua presença, indicou aos empregados que os potes de água para a cerimônia de purificação deveriam ser cheios, natural que eles fossem e enchessem. Então ele falou, agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias, o que não fez o menor sentido para aquelas pessoas, porque aquela água era para a purificação e o mestre de cerimônias era uma figura que era escolhida, normalmente pela família do noivo, pelo próprio noivo, para ser como se fosse o gestor da festa. Imagine uma festa de 7 dias, precisava de um organizador. E então eles levaram e seguiram as suas instruções. Lembra do que Maria falou? Façam tudo o que ele mandar? E aí o que eles fizeram? Tudo o que ele mandou. O que aconteceu como resultado das pessoas fazerem tudo o que Jesus mandou? Um sinal de Jesus Cristo. O mestre de cerimônias, então, provou a água transformada em vinho sem conhecer sua procedência, embora os empregados soubessem, porque os empregados colocaram água e tiraram vinho. Ali, para eles, os empregados, eu tento me colocar no lugar deles. Estando numa festa de casamento, trabalhando, eu sei que acabou o vinho, e aí um professor, um rabino importante, manda botar água para purificação, mas o vinho está acabando, e a mãe dele mandou a gente fazer tudo o que ele mandasse, e aí eu vou lá e tiro essa água e é vinho. Eu tento imaginar essa cena. Para mim nada faz sentido, se não tivermos o conhecimento de quem é Jesus. Mas eles fizeram. E aí o mestre de cerimônias provou essa água e ele chamou o noivo. Ele chamou o noivo e falou, olha, o anfitrião sempre serve o vinho melhor primeiro. Depois, quando todo mundo já bebeu o suficiente, ele serve um vinho de qualidade inferior. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Ou seja, a festa já estava andando. Não entenda errado esse texto. Não coloque palavras que não estão no texto. Esse texto não está falando daquela embriaguez das festas de Dionísio, das festas de Baco que os romanos faziam nessa época, onde eles se embebedavam, se embriagavam até ficar no estado deplorável, e então eles eram entupidos com vinho de baixíssima qualidade, porque eles já não tinham mais quase nenhum paladar ou consciência. Não é isso. Esse tipo de ambiente não era encontrado nas festas judaicas. O que ele está falando aqui é o seguinte, no começo da festa, onde normalmente estão os convidados mais importantes, que eles logo chegam, alguns não ficam tempo suficiente, no começo da festa vem o melhor vinho, quando as pessoas estão com o paladar mais apurado. Depois de passarem alguns dias comendo e bebendo,
não se embriagando, mas simplesmente estando nesse ambiente, o paladar já não está tão apurado. A sensação de saciedade já está muito grande, então um vinho não tão bom pode ser servido sem problema, sem ser algo que vai ofender o paladar do convidado. É isso que está sendo dito aqui. Muito cuidado para que você não escreva na Bíblia. Você pode escrever suas anotações, mas quando eu falo cuidado para não escrever na Bíblia, é porque há pessoas que ao lerem o texto sagrado, elas incluem fatos que não estão no texto. Veremos isso no capítulo 3, sobre um clássico erro da igreja contra o personagem histórico Nicodemos. Mas veremos lá, calma lá. Então, você guardou o melhor vinho até agora. Também é nítido aqui que Jesus Cristo produziu o melhor vinho. E o vinho tem toda uma simbologia, tem a ver com alegria, tem a ver com prosperidade, tem a ver com o Espírito Santo, tem a ver com o sangue de Cristo, mas ele produziu então o melhor vinho que foi servido. E João, o evangelista, o autor deste texto sagrado, nos escreve que este sinal, em Caná da Galileia, foi o primeiro milagre que Jesus fez. Percebam que eu usei anteriormente a expressão sinal, que está no texto aqui, e aqui está a expressão sinal. O que é um sinal? Sinal é um símbolo que aponta para alguma coisa. Pode ser uma placa, pode ser a mão apontada com o dedo estendido, pode ser alguma coisa que indica algo que está acontecendo ou para acontecer. João, o evangelista, ele no seu evangelho, ele escreve que os milagres de Jesus são sinais. Eles apontam para alguma coisa. Então perceba que quando Jesus faz um milagre, não é o milagre pelo milagre em si, não é a cura pela cura, a transformação pela transformação, mas são fatos que estão apontando. E apontam para quê? Apontam para a cruz. O tempo todo estão apontando para a cruz, para a morte e depois para a ressurreição do nosso Salvador. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Assim ele começou a sua caminhada para a cruz. Manifestou a sua glória e os discípulos, aqueles que já estavam com ele ali, creram nele. Eles até então eram discípulos de um professor. Já havia uma compreensão de Natanael, que Jesus era muito mais do que um professor, mas aqui, ao verem esse sinal, eles creram nele, eles confiaram nele, eles acreditaram que ele é aquele de quem se escreveu no Antigo Testamento, lá na Primeira Aliança. Depois do casamento, uma hora a festa acaba. Foram então a Cafarnaum, onde ele passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Cafarnaum também era lá no norte de Israel. Essa cidade, Caná da Galileia, era uma cidade perto de Nazaré. Há ainda alguma dúvida sobre dois vilarejos com o mesmo nome ou nomes semelhantes, mas todos eram perto de Nazaré e Cafarnaum também era lá, perto do Mar da Galileia. Assim, nós vamos por hoje dar uma pausa no nosso estudo. Eu quero convidar você a conhecer mais vídeos do nosso canal. Aproveite que você nos acompanhou até aqui, gostou do que você viu, deixe o seu joinha, se inscreva e comente a sua experiência com a Bíblia Sagrada. O Evangelho de João nós continuaremos no nosso próximo encontro. Não deixe de acompanhar. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.